E é um prazer sempre estar aqui com vocês, compartilhando essas mensagens que vêm de Deus, né? Que Isso Deus mesmo. tem preparado para cada um de nós como um presente dele, né? E hoje nós estaremos aqui compartilhando com vocês um assunto que eu considero muito especial, porque é algo que mostra o quanto nós somos importantes para Deus. É verdade. Nós fomos criados, Deus em mim, segundo a imagem e semelhança de Deus. Só que, muitas das vezes, as pessoas elas não conseguem entender no dia a dia, né, na vida delas, o que isso realmente significa, o que isso representa e o quanto isso é importante para cada um de nós. Naquele momento da criação, que todo mundo conhece, não é verdade? Nós sabemos que aquele foi o momento onde tudo aquilo que Deus ele trouxe à existência foi para mostrar o quanto ele é bom. Você vê que Deus trouxe à existência de tudo aquilo que não existia. Não havia nada. Então, olha aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu li aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, mas vou ler aqui agora também a Almeida Nova Atualizada, que é a mais recente. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Façamos o ser humano. Então, ele está falando aqui exatamente da criação do ser humano. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Claro que essa imagem e semelhança não significa que o homem é divino. Não é ter também seus atributos, pois nós não somos, por exemplo, onipotente. Quer dizer que pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas, nós somos limitados. Exatamente. Mas Deus pode todas as Com coisas. certeza, né? E aqui a gente vai citar outros exemplos, que Deus, ele é glorioso, né? Ele tem uma glória que nós não podemos ter essa glória dele, que pertence somente a ele. Os atributos de Deus é algo particular dele, né? Exatamente. Então, esse exemplo de onipotente pode todas as coisas, né? E você vê que, Nilson, que Deus pode tudo, o homem é limitado. Então, quer dizer por isso que nós precisamos dele. Por isso que a gente precisa dele, como a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz, né, que sem mim nada podereis fazer. Isso então isso é um ponto importante. Exatamente. Né? Outro exemplo aqui, por exemplo, né, porque nós não somos onipresente, quer dizer, nós não podemos estar em todo lugar. Você pode se transportar agora, tá não no Japão podemos. ao mesmo Imagina, tempo. estou aqui na França, não tem como me transportar agora onde você está. Eu nem sei onde você está agora, de repente tem pessoas que estão nos vendo de Portugal, do Brasil, né, de outros países, mas Deus pode alcançar, né? Exatamente. Essa pessoa. Então, por isso que, olha só como é que isso é muito importante, né? A gente saber que Deus, ele é onipresente. Então, nós sabemos que em qualquer lugar, aonde esteja, nesse momento, uma pessoa sofrendo, um familiar seu, por exemplo, um amigo, se você pedir a Deus por essa pessoa, independentemente do problema ou do lugar, Deus, ele atende, ele tem o poder de vir ao encontro dessa pessoa, de enviar até essa pessoa ali o poder dele, fazer o milagre, curar, libertar aquela pessoa. Porque Deus, sendo ele onipresente, ele pode estar em qualquer lugar. E olha como é que são as coisas. Deus é tão glorioso que a presença dele entra em qualquer lugar, né? Isso, não tem limite, não há barreira. Não tem limite, não há barreira. Então a pessoa clama, ela está no outro lado de um país, a família está no outro lado e ela ora, meu Deus, ela pede a Deus ali, ajuda a minha família, ajuda essa pessoa nesse momento, e Deus alcança essa pessoa, a presença dele alcança a pessoa. E você vê, Deuseni, né? Uma coisa que nós ouvimos muito, às vezes as pessoas, por exemplo, nós temos aqui muitas pessoas na França, na Europa, que vêm de outros países, né? África, Ásia, América do Sul, e elas têm ali familiares nos países na qual elas vieram que sofrem acidentes, né? Tem problemas de saúde ou um outro tipo de problema, e a gente vê, muitas das vezes o ser humano fica tão aflito, fica tão desesperado, porque a pessoa pensa assim, poxa, eu gostaria de estar ali agora. Sim,
é o nosso desejo, não é verdade? Mas nós não podemos estar em qualquer lugar, mas há um Deus que pode estar. Há um Deus que pode fazer exatamente aquilo que você e eu nós não podemos fazer. Exatamente. Por isso que nós temos que crer que ele alcançou essa pessoa. Exatamente. Né? Aqui um outro exemplo, né? Não somos oniscientes, Deuseni. Quer dizer, nós não conhecemos todas as coisas, não sabemos todas as coisas. Não sabemos, por exemplo, o que as pessoas pensam. Por exemplo, eu não sei o que você está pensando agora, você está aqui nos assistindo, eu não sei o que se passa na sua mente, o que passa no seu coração, o que você pensa a respeito de si mesmo, o que você pensa a respeito das pessoas, o que você pensa a respeito da sua vida, dos seus problemas. Mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Muitas das vezes, esquecemos que para Deus uma palavra e o pensamento é a mesma coisa. Porque o pensamento é palavras para Deus, né? Que ele tem como saber tudo, né? De tudo, Exato. Né? E você vê, Deuseni, também que quando ele fala a respeito da oração, que antes mesmo das palavras chegarem nos nossos lábios, ele já conhece tudo aquilo que nós vamos dizer. Então veja o quão grande é o poder de Deus, né? Da sua onisciência, dele poder conhecer todas as coisas, saber o futuro. Por exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã. Você não sabe. Talvez você é uma pessoa que está nesse momento enfrentando uma situação tão difícil na sua vida e você, por conta de não saber o que vai se suceder amanhã, você está desesperado. Tem pessoas que muitas das vezes, antes mesmo de acontecer as coisas, aquilo que ela imagina de ruim, ela já fica ali desesperado por causa de uma notícia ruim que ela recebeu de alguém. Portanto, Deus já sabe todas as coisas. Por isso que quando nós colocamos nele a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de um momento para o outro, aonde tudo parecia dar errado, aonde tudo estava ali condenado, e de repente aquela situação que parecia impossível de mudar, Deus então atendeu a oração de alguém que acreditou que Deus, ele conhece todas as coisas e ele poderia então dar sentido à vida de alguém que estava tão desesperado. E Deus, ele é bom, né? Então, sabendo que ele conhece todas as coisas, ele não vai deixar, não vai permitir, né? Que você sofra, né? Então ele vai cuidar de tudo. Então você tem que, já só de você saber que Deus sabe todas as coisas, você tem que ficar tranquila, que Deus vai preparar o melhor, que ele vai abençoar em tudo, em todo sentido da sua vida, independentemente do que você está vivendo. Ele está cuidando de você. Creia sempre que ele está cuidando de você, e o amém sempre de Deus, né? Exatamente. A última palavra é dele. Exatamente, porque ele conhece todas as coisas. Como ele conhece, então... Então aqui, olha, o homem é uma representação de Deus. Deus nos criou para sermos semelhantes a ele na sua essência, não é? Porém, muitos não se veem assim. E por que muitas pessoas elas não se veem assim, né? Porque, infelizmente, o mal, ele leva o ser humano, as pessoas, a pensarem mal de si mesmo. Então, tem pessoas, Deuseni, que ela não consegue se ver uma pessoa boa, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa, de sucesso, uma pessoa que vai conseguir vencer na vida. Ela só consegue se ver derrotada, fracassada, ela só consegue se ver, uma pessoa completamente negativa em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa. E isso é muito ruim, né? Porque a gente vê o quanto o mal ele age, tirando das pessoas, pouco a pouco, pedaço da existência dela e fazendo pior, mudando a identidade original dela. E outra coisa, né, Nilson? Deus não nos vê dessa forma. Deus criou o reflexo dele. Então, quer dizer, olha quem eu sou. Então, você vai se tornar essa pessoa, né? Uhum. Não misturando aqui a glória de Deus é uma coisa, os atributos de Deus é uma coisa, mas a essência dele, né? Então não vamos confundir isso. Então a essência dele. Então ele fez imagem e semelhança. Então às vezes as pessoas começam a mudar a maneira de se ver, né? E Deus não vê assim. Então é muito importante a pessoa entender que Deus não vê como você vê. Tanto é verdade
que às vezes a pessoa pode fazer um julgamento e aquela pessoa não é assim. Quando ela vai conversar com aquela pessoa, eu nem imaginava que ela era assim. Então, quer dizer, que a aparência podemos nos enganar na aparência. Deus não. Então, Deus, ele conhece tudo, ele que formou todas as coisas. Então, às vezes as pessoas mesmo vão mudando, às vezes a maneira dela de olhar para as pessoas também muda, mas Deus não vê como o homem vê. Exatamente. Né? Isso é muito importante entender. E o que acontece, né? É o que você falou, né? Isso tem sentido, porque quantas pessoas dizem assim, olha, eu não era assim. Tem pessoas que reconhecem, poxa, olha, eu não era assim, eu mudei muito, eu não pensava dessa maneira, eu não tinha esse comportamento. Há pessoas que no dia a dia, sabe, na caminhada da vida dela, ela foi mudando, mas o problema é que ela foi mudando não para melhor, ela foi se desviando de um verdadeiro propósito. Ela foi, como se dando espaço em outras coisas, né? Isso, é como se a vida dela, a imagem na qual foi criada de Deus, aquela imagem foi se distorcendo, né? Porque é isso que é o objetivo do mal, fazer com que essa imagem se desvie, se fica distorcida. Né? Sabe quando uma TV está com problema e que a gente olha a imagem e você não consegue identificar realmente o que é aquela imagem que está toda distorcida? Assim tem sido a vida de muitas pessoas, né? Hoje, há pessoas que reconhecem, poxa, eu não tinha esse comportamento, hoje eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que eu odeio, hoje eu sou uma pessoa que eu penso mal das pessoas, hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo amar mais a ninguém, porque ela não ama a si mesma também, né? E isso não está refletindo a imagem de Deus, porque a imagem de Deus não é essa. Não é isso que reflete a imagem de Deus. Então, né? é como vocês entenderem um pouquinho melhor. É como fosse assim. Deus criou algo perfeito, tá? Porque a criação dele foi perfeita, tá? Por mais que você tenha falhas, mas o que ele criou foi perfeito. Isso você entender. Então, ele criou os céus e a terra, tudo, criou o homem. Então, tudo foi perfeito. Respiramos, então ele deu vida. Então, aí depois, com o tempo, as pessoas, né, vão passando por situações e ela vai mudando. Ela vai deixando coisas entrar na vida dela que não fazia parte da vida dela. E vai apagando aquela imagem, vai distorcendo, vai distorcendo aquela imagem. Então ela começa a não reconhecer mais ela. Meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Ela foi deixando o espaço de outras coisas ruins entrar dentro dela. Né? Isso é importante você entender. Você não é essa pessoa, mas você permitiu situações fazer parte da sua vida que não fazia parte antes. E você começou a mudar, você começou a ficar essa pessoa com todo respeito, né? Amarga, aquela pessoa assim, antes eu amava, hoje eu tenho ódio. Como é que você ama? Em um momento você fala que você tem ódio? Né? Então, isso que você fala, eu amo essa pessoa, eu amo as pessoas, eu amo meu próximo, isso veio de Deus, ele deu para você isso, como a fé. Então isso não tem como você perder isso. Se assemelha a Deus, né? Se assemelha a Deus. Então há momentos que a pessoa fala assim, poxa, hoje eu tô amando, eu amo as pessoas, eu tenho vontade de ajudar. Hoje eu não tô afim de fazer nada, eu não tô afim. Então você vê que são coisas que você foi deixando entrar, que foi deixando você ficar, desviar desse propósito, né? Exatamente. Mais ou menos assim, para entender. Isso mesmo. Agora, é claro, né? A realidade, Deusene, a realidade é que Deus não somente nos criou segundo a sua imagem e semelhança, mas ele nos criou já abençoados. Muitas pessoas, elas não se dão conta disso. Porque depois, quando Deus criou o homem, Deus, ele diz assim, lá no mesmo livro de Gênesis, capítulo 1, onde Deus formou o homem segundo a imagem e semelhança, e no versículo 28 ele diz, e Deus os abençoou. Então, veja que, na verdade, o propósito de Deus de ter nos criado segundo a sua imagem e semelhança, não foi para a gente viver uma vida de sofrimento, de dor, não é para a gente viver como se a situação que a gente enfrenta aqui nesse mundo venha nos fazer nos sentir a pior criatura e como se a nossa vida ficasse, então, destruída por conta dos problemas e as dificuldades. Não, ele nos abençoou. Nós somos pessoas abençoadas. Eu não sei se você crê nisso, mas imagina você, tantos anos que você foi achando que você é uma pessoa sem nenhuma chance, sem nenhuma oportunidade na vida, que Deus não ama você, que tudo na sua vida só dá errado porque você não tem sorte, né? O que as pessoas normalmente usam, mas na verdade, na realidade, Deus
nos criou segundo a sua imagem e semelhança e ainda nos criou abençoados. E agora você sabendo que ele nos criou abençoado, então você tem que confessar isso na sua vida, né? Eu sou abençoado de Deus. Então, nós falamos, ativar as promessas de Deus. Ativar as promessas. Né? Você foi criado por Deus. Você foi abençoado por Deus. Então não foi qualquer pessoa que te criou. Você tem a bênção de Deus, como todos nós temos a bênção de Deus. Você tem que proclamar isso. Você tem que confessar isso. Eu sou abençoado. Independente do que você tem visto na sua vida, as circunstâncias, independentemente disso, exatamente, eu sou abençoada de Deus. Né? E claro, né, a gente sabe que isso é uma coisa que a gente não consegue entender no início da vida. Nós passamos o tempo da nossa vida a nutrir em nossos corações e pensamentos sempre o seguinte: Deus não me ama, eu nasci para sofrer, por que eu vim nesse mundo? Poxa, eu não sou feliz, nada que eu faço dá certo. Mas isso são coisas que acontecem com todos nós até o dia que nós tomamos conhecimento da verdade. Aquilo que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará exatamente de quê? Da ignorância espiritual, desse pensamento, dessa maneira da gente olhar para a nossa vida ignorando que, na verdade, nós somos pessoas abençoadas por Deus, que Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, não é verdade? Então, olha que coisa interessante. Deus nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele nos abençoou e agora Ele confirma que tudo que Ele fez foi perfeito. Tudo que Ele fez, de fato, foi bom. Porque Ele fala no mesmo livro de Gênesis, capítulo 1, e no versículo 31 ele diz: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, depois que Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança, abençoou, depois de ter feito tudo isso, Deus então agora confirma que o que ele fez não foi em vão, porque ele diz assim, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, foi bom Deus ter criado você, foi bom você ter nascido, foi bom você ter existido. A sua existência, ela não é má, não é ruim. Não veja a sua vida por causa das situações que você tem vivido hoje, enfrentado em sua família, no seu casamento, na sua saúde, talvez em várias áreas da sua vida, e você olha para si e você não consegue ser uma pessoa feliz, porque você acha que sua existência foi um erro do destino. Mas, na verdade, a nossa existência, a sua existência, a sua vida, aos olhos de Deus, ela é considerado algo bom que Deus fez. Veja o quanto você é importante para Deus. E você vê nisso que quando Ele fez tudo e viu que foi bom, né? Eu imagino a alegria de Deus, a satisfação, né? Que quando a gente faz algo que a gente vê assim, poxa, foi muito bom, a gente fica feliz conosco mesmo, né? Exatamente. Então eu imagino que Deus sorriu nesse momento. Poxa, olha que perfeito, olha que maravilha. Olha, tudo foi bom, tudo é lindo, né? Deus, quer dizer, ele não foi em vão. Não foi em vão. Tudo que ele fez foi bom. Então, Deus vê tudo que ele fez com os olhos bons. Então, ele vê você como uma pessoa linda, uma pessoa vencedora, uma pessoa abençoada, capacitada. Porque ele deu todas as coisas, deu inteligência, ele deu tudo. Então, coloca a força, sua força nisso. Que Ele te abençoou, que você é abençoado de Deus. Exatamente. Né? Por isso que Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Ele quer exatamente que nós tenhamos o que Ele é e o que Ele tem. Em forma de quê? De essência, em forma de virtude em nossa vida, né? Quer dizer, que a imagem dEle reflita em nós em forma de caráter, amor, perdão, compaixão, misericórdia, inteligência, virtudes, como um perfume que é fabricado de uma simples essência e exala um cheiro bom e agradável. Então, é assim que Deus quer que seja a nossa vida, é assim que Deus espera que cada um de nós possamos nutrir em nossos corações e nossos pensamentos, que nós não fomos criados por acaso, você não foi um erro da natureza, você não foi um erro do destino, a sua existência para Deus não é um caso perdido, ainda que você possa estar enfrentando sérios problemas nesse momento. Mas olha, você é importante para Deus e não se esqueça de uma coisa, Deus nos criou pessoas abençoadas. Você é uma pessoa abençoada, confessa isso dentro de você. Você é uma pessoa
abençoada. É o que está escrito e eu creio, Deusinho. Eu também creio que Deus, ele vê você como algo muito especial, né? Que ele criou, né? Todas as coisas, né? Sobretudo, eu vejo assim o valor que Deus dá para você, para todos nós, porque ele criou todas as coisas, o mundo, né? Tudo, a terra e o ser humano, né? Então, quando chegou a parte do ser humano, ele caprichou. É isso mesmo. Ele teve o cuidado, o mundo ele criou através da palavra, mas a gente não, ele teve um olhar tão especial que ele deu fôlego de vida. Então quer dizer que Deus, ele deu o melhor. Então creia nisso, que você é especial para Deus, você é um abençoado de Deus, não é nisso? E é verdade, e para terminar aqui, é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Em toda a criação, Deus, ele não usou esse termo, né? Que o que ele estava criando, a terra, a natureza, os animais, ele não disse que fosse criado segundo a sua imagem e semelhança. Mas isso só foi reservado para o ser humano, para o homem. Por isso que você não pode se ver como ninguém, ainda que outras pessoas o façam. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus não é assim para com você. Você é especial, você é abençoado e você é a imagem e semelhança de Deus. Exale esse bom perfume através da sua vida, na sua casa, no meio da sua família, dos seus amigos, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, porque Deus é contigo. Então, nós deixamos com você aqui essa mensagem, esperamos que ela possa ter contribuído na sua vida em algo positivo. Leve para as pessoas também aquilo que você recebeu através dessa mensagem. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.